Bom, então a gente vai falar sobre as propriedades geométricas da área, né? Que é um assunto importante na resistência dos materiais, quando a gente for calcular tensões nos elementos estruturais, né? Pode ser tensões aí devido à flexão, né? Devido ao momento fletor, tensões de cisalhamento, ou até mesmo a tensão normal, que no caso a propriedade associada seria a área. Essas propriedades, né, as principais aí, propriedades geométricas, é a área, o centro geométrico, o momento de inércia. O momento de inércia, você pode calcular o momento de inércia em qualquer eixo, inclusive eixos inclinados e tal. Mas os mais importantes para a gente no projeto de uma estrutura, nas verificações, são aqueles que passam pelo centro geométrico, né? Eixos que passam pelo centro geométrico, e o que a gente chama de momento de inércia em relação aos eixos principais, que no caso de momento de inércia em relação aos eixos principais, ele sempre vai dar um valor mínimo e um valor máximo. Aí, por exemplo, se os eixos Z1 e Y1 perpendiculares entre si são eixos principais, o valor do momento de inércia em relação ao eixo Y1, por exemplo, vai ser mínimo e em relação ao eixo Z1 vai ser máximo. Sempre vai dar um mínimo e um máximo. Isso que é a definição de eixos principais. É os valores mínimo e máximo. Então, é o eixo que você tem certeza que o valor do momento de inércia numa direção vai ser mínimo, na direção perpendicular aquela vai ser máximo. Momento de inércia, a gente sabe, é uma propriedade importante para a tensão de flexão, né? Tensão ocasionadas aí por um momento fletor, né? Que faz o elemento curvar, que nas situações vai estar ocorrendo, às vezes, no caso de um momento fletor positivo, né? Vai estar tracionando embaixo do elemento estrutural, comprimindo em cima. Isso que tensões aí devido à flexão, e quanto maior o momento de inércia, mais resistente a peça é em relação à flexão. Depois qualquer coisa eu falo no vídeo. Produto de inércia também, em alguns casos aqui de tensão de flexão, a gente usa essa propriedade. Momento estático está relacionado com tensões de cisalhamento, uma propriedade também, e raio de giração vai estar relacionado com a compressão das peças, no caso de ocorrer o fenômeno de flambagem de um determinado elemento estrutural, flambagem de um pilar, de uma coluna. Então, o raio de giração é uma propriedade importante nesse caso. Aí, vamos fazer um exercício já trabalhando essas propriedades geométricas. Então, peguei um perfil aqui assimétrico, né? Ele é todo esquisito aí. E a gente vai começar calculando essas propriedades que são importantes aí para as tensões de flexão. O centro geométrico e o momento de inércia em relação aos eixos X e Y, né? Que passam pelo CG da peça. Então, no caso, seria isso aqui, né? Então, aqui eu não sei aonde que vai estar o centro geométrico dessa peça, porque ela não tem simetria. Se fosse uma peça com simetria em relação aos eixos X, aos eixos Z e Y, por exemplo, que a gente fala que são peças duplamente simétricas, né? Eu consigo passar aqui, por exemplo, o eixo Y é vertical. Eu consigo passar uma linha que divide essa peça em duas partes iguais. Isso é um eixo de simetria. Aí eu sei que o centro de gravidade vai estar no meio. Tá? Da mesma forma, se eu consigo passar um eixo Z horizontal que divide essa peça em duas partes iguais, o meu centro de gravidade vai estar no meio desse eixo. Então, se ela for duplamente simétrica, o centro de gravidade está no meio certinho. Eu nem preciso fazer conta. Eu já olhei para a minha estrutura e vi que eu tenho ali dois eixos de simetria, então o centro de gravidade vai estar no centro dessa peça. Se eu tiver um eixo só, é só analisar aonde que está dividindo em duas partes iguais essa peça e o centro vai estar ali, naquele eixo, né? Se no outro eixo não tem simetria, então tem que calcular. Mas aí nos casos que eu tenho simetria em pelo menos o eixo, no eixo que tem simetria não precisa calcular a distância do centro de gravidade, né? Eu já sei que vai estar ali no meio certinho. Nesse caso, não tem jeito, eu vou ter que calcular os dois eixos. Qual que vai ser a distância do eixo X e qual que é a distância aqui para o centro de gravidade em relação ao eixo Y, porque ela não tem simetria em nenhum dos eixos, tá? E depois a gente vai fazer o cálculo do momento de inércia. Bom, então a gente vai calcular o centro geométrico dessa figura, né?
Só que para você calcular o centro geométrico, o primeiro ponto que você tem que saber é em relação a qual referência que você vai marcar essas distâncias horizontal e vertical para você posicionar o CG. Ele é um ponto. Então, você tem que saber a partir de onde você está medindo as distâncias desse ponto. Então, nesse exemplo, nós vamos considerar que a referência é o ponto O, tá? Nesse caso. Mas aí, às vezes, cada um de vocês poderia pensar a partir de uma outra referência, né? Poderia, às vezes, pensar no canto superior direito, sei lá, a partir daqui, ó. Se a pessoa pensasse a partir daqui, ela vai ter distâncias de CG positiva ou negativa, porque isso aqui é como se fosse o eixo de referência dela, né? Como ele está no meio da figura. Poderia ter pensado essa outra quina aqui, cada um poderia ter pensado de forma diferente. Essa aqui nós vamos fazer a partir do ponto O. E o que é o centro geométrico? Você vai fazer o somatório da distância do centro de cada figura, né? Porque essa área aí ela é formada por 3 retângulos, né? Que estão aí divididos, estão aí com cores azul, vermelho e verde. Então você vai analisar individualmente o centro de cada elemento pelo somatório da área, né? Então é o somatório do centro de cada elemento, aí no caso YI. Para o Y, por exemplo, o YI vezes a área I, né, de cada elemento, dividido pelo somatório da área. Aí aqui, eu já marquei aqui, ó, as coordenadas ZI e YI de cada elemento em relação ao ponto de referência O, ok? Então, observe, para o elemento em verde, né, o YI dele seria do ponto O até o centro dele, que é 12,5, porque a altura desse elemento é 25. Para o elemento vermelho, o YI dele vai ser, deu 150, porque na verdade é 250 o total, né? Então metade vai dar 125, mais 25 até eu chegar no ponto O, então dá 150. E para o último elemento lá, o 3, que é o azul, né, que também tem 25 centímetros de espessura, então o centro dele é 12,5, só que eu tenho que somar 12,5, mas toda essa distância aqui até chegar na parte de baixo, que é 250 mais 25, né, dá 275, mais o 12,5 deu 287,5, tá bom? Isso aqui é as coordenadas verticais do centro geométrico de cada figura. Seria aqui o que a gente está chamando de Y1, Y2 e Y3. Aí eu faço o mesmo raciocínio para o eixo horizontal, para o Z, a partir do ponto O. Aí eu pego o Z desse elemento aqui, né, que é 70, né, o Z1, que acho que tem 140 no total, né, aí você teria que somar, porque eu dei as cotas individuais. Somar o total, fiz para esse aqui também. O Z do elemento 2, sempre a partir do mesmo ponto, tá? Do ponto O, 77,5, e o Z para o elemento 3, que é 115, tá? Então, agora eu vou só aplicar essas coordenadas que eu identifiquei na fórmula do centro geométrico. Então, a gente vai agora fazer o cálculo do centro geométrico, né, das coordenadas horizontal e vertical do ponto que está localizado o centro geométrico, né, a partir daquelas distâncias que eu mostrei para você anteriormente. Então, vocês podem fazer usando a tabelinha, porque às vezes ela se torna mais simples. Você vai marcar o Z de cada elemento, né, 1, 2, 3, a área de cada elemento. Depois vai fazer Z vezes A. Tá? O Z vezes a área, e aí depois você vai dividir esse somatório pelo somatório da área, que é o que está explicado nessa fórmula aqui, né? O somatório do ZI vezes a área I, né? Somatório da distância Z de cada elemento vezes a área desse elemento dividido pela área total. Que foi simplesmente o que foi feito. Então, aqui já estão os valores, né? O elemento 1, o Z dele é 70 milímetros, a área do elemento 1 tem que fazer base vezes a altura, né? Aí ela vai, eu não coloquei aqui detalhado, né, mas seria a cota total aqui, né, que é 140 vezes 25. E aí você vai fazer isso aqui para cada um dos outros elementos, né? O Z aqui já está todos eles calculados, vai ficar mais fácil, né? O Z2, né,
é do elemento 2 aqui, vezes a altura dele, a altura 250, aqui a base, eu não me lembro agora qual que é o valor. Fazendo isso pelos 3 elementos, depois dividido pelo somatório da área. Então, deu que o Z é 83,01 milímetros. Então, a partir do ponto O, você vai cotar esse valor, né, 83,01 milímetros, aí você já tem a localização de onde que seria o seu eixo Y, tá? Né, você pode traçar uma reta vertical ali já, porque ali vai estar posicionado o seu eixo Y. Aí agora a gente tem que saber qual que vai ser, pelo mesmo processo, qual que vai ser as coordenadas, a coordenada vertical, que é onde passaria o meu eixo Z pelo centroide, ok? A distância aqui vertical, né, desse ponto CG, a gente vai calcular da mesma forma. Vamos fazer o Y de cada elemento, 1, 2 e 3, né, o YI, vezes a área desse respectivo elemento. Aí vamos multiplicar o Y vezes a área, somar os 3 valores, né? E depois dividir pela área, o valor da área total do elemento. Aí tem aqui de forma resumida aqui numa tabelinha, ou então utilizando aqui a fórmula por extenso. Fazendo esses cálculos, a gente obtém aqui a cota vertical do ponto aqui do centro geométrico, 138,78 milímetros. Bom, para calcular então o momento de inércia, a gente precisa saber o valor do centro geométrico, né, das cotas do centro geométrico que a gente acabou de calcular. Então aqui os pontos estão marcados aqui, ó, a partir do ponto O, que foi a nossa referência, as coordenadas, né, horizontal, que eu estou chamando de Z, 83,01, que vai ser a posição do eixo Y, e a coordenada vertical do Y, né, YCG, que é 138,8 arredondando, que é exatamente onde vai passar o eixo Z. Aí, eu consigo calcular agora o momento de inércia dessa figura pelo teorema dos eixos paralelos, porque essa figura é uma figura formada por 3 retângulos. E eu já sei, tabelado, o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro geométrico de retângulo, da figura retângulo, né? Da forma aí do retângulo. Então, é mais fácil aplicar o teorema dos eixos paralelos, porque eu já tenho esse valor tabelado, então é só eu fazer a translação de eixos, que é o outro nome também desse teorema. Do que, às vezes, quando vocês aprendem a calcular, às vezes na mecânica geral, que usa as integrais, né? Você tem que integrar a área e tal, usa a definição mesmo de momento de inércia. Então, nós vamos fazer calculando aí pelo teorema dos eixos paralelos. Como que nós vamos, então, aplicar esse teorema dos eixos paralelos? Aqui seria a fórmula, tá? Essa primeira fórmula aqui em relação ao eixo IZ, né? Como que eu calculo o momento de inércia para o eixo IZ e a outra aqui para o eixo Y. Então, a fórmula vai ser o momento de inércia em relação ao eixo IZ, que passa pelo CG de cada figura, né? Isso aqui é como se fosse o IZ1, mas depois eu vou somar o IZ2 mais o IZ3. Então, nessa fórmula aqui, eu vou aplicar isso aqui para cada uma das figuras. Então, vai ficar o IZ1 mais o A, vezes essa distância vertical Y, né, DY, mais para o IZ2 e o IZ3, tá? Então, eu vou fazer 3 somatórios aqui dentro da fórmula. O mesmo raciocínio para o eixo Y. Aqui, então, a dificuldade é eu saber essas distâncias aqui, no caso, a vertical, eu estou chamando de DY. O que representa essas distâncias? É a distância do CG da figura como um todo, que é o que a gente calculou anteriormente, que são as cotas 83 e 138, é o CG da figura, em relação ao CG de cada um individual, da figura 1, da figura 2 e da figura 3. Isso que são essas coordenadas DY. Então, ó, o CG da figura 1, que é verde, eu pus ele aqui, ó, né, o centro da figura. Em relação ao CG da figura total, que está nesse ponto aqui, ó, é essa coordenada aqui, ó, que eu marquei aqui, ó, seria DY1 é igual a 126,67.
que eu tenho que pegar a cota, é como se eu pegasse a cota do CG e descontasse aqui o 25, o 12,5, que é metade aqui dessa figura, né? Nesse caso. Aí eu tenho que raciocinar para cada figura o que representa essas distâncias, né? Na figura 2, por exemplo, o CG dela está aqui, ó, que está aqui até com a cota aqui que eu puxei em vermelho. Isso aqui, no caso, é em relação ao eixo Y, né? Aí eu teria que pegar a cota total aqui, né, que é o 138, né, e descontar aqui a altura desse CG para ver quanto que vai dar esse valor aqui do DY2. Tem uma fórmula já pronta para isso, depois eu posso até mostrar aqui para vocês, que às vezes a pessoa estiver tendo dificuldade de entender isso aqui, ela pode jogar na fórmula que vai dar o valor certo. Aqui também o DY3. Distância do CG da figura 3, que está de azul, em relação ao CG global da figura, deu o valor aqui de 148, o Y. O mesmo raciocínio aqui é feito para as coordenadas aqui horizontais, tá? Que são esses valores aqui. No caso, eu usei aqui o sinal negativo, considerando aqui o que está à esquerda do eixo Y, né, como negativo, mas na hora a fórmula eleva esse valor ao quadrado. Aí, nesse caso aqui, não faz diferença se a pessoa pôs positivo ou negativo, porque na hora lá jogando a equação fica elevado ao quadrado e vai ficar tudo positivo. Tirei já. Então, agora a gente vai partir já para o cálculo do momento de inércia. Conforme eu comentei, né, essas distâncias aqui, dy1, dy2, distância aqui vertical do elemento y3 até o CG, elas podem ser obtidas também direto pela fórmula, que é simplesmente pegar as coordenadas Z1, Z2, Z3, que foram adotadas lá no início do cálculo do CG, e descontar a coordenada do centro geométrico correspondente. No caso aqui, estou analisando a distância Z horizontal, então eu desconto a coordenada Z, né, correspondente, que é 83,01. Para as cotas verticais dessa distância Y1, o mesmo raciocínio, só que eu vou descontar a coordenada do CG vertical, que é 138,78. Aí a gente vai chegar nessas distâncias que foram cotadas aqui na figura. A fórmula do centro, a fórmula do momento de inércia, né, eu vou pegar o I é igual, né, pelo teorema dos eixos paralelos, é igual ao Y, o momento de inércia I, mais a distância elevada ao quadrado vezes a área. Isso para cada elemento. Então, esse momento de inércia I, que aparece na forma, ICG, né, no caso aqui, por exemplo, IZCG, é o momento de inércia daquela figura. E esse valor, já temos ele tabelado, no caso do retângulo, que essa figura aqui, desse formato aqui, ela é formada por 3 retângulos, né? Retângulo 1, 2, 3. Então, o momento de inércia do retângulo, em relação ao eixo Z, que passa pelo centroide, né? Ele é a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Então, aqui, base, né? E a altura do retângulo. Quando eu analiso esse momento de inércia em relação ao eixo Y, é como eu girasse essa figura e a minha base agora passa a ser a altura e a altura passa a ser base. Então, quando eu analisar o momento de inércia em relação ao eixo Y, ele vira HB ao cubo sobre 12. Aí eu elevo a altura ao cubo. O que isso me mostra? Que quando eu tenho a peça em pé, ela vai dar um momento de inércia bem maior. Nesse caso aqui que eu estou considerando que a altura é maior do que a base, né? A distância da altura é maior do que a base. Mostra que sendo que quanto maior o momento de inércia, maior a resistência da peça à flexão, quando eu posiciono uma peça, por exemplo, a viga que trabalha a flexão, em pé, ela resiste mais do que se estivesse deitada. Isso aí é visível de vocês entenderem, por exemplo, uma tábua, né, que às vezes apoiada em 2 pontos, ela flete quase que pelo peso próprio dela. E se ela estiver em pé, ela já tem uma resistência muito maior em relação à flexão. Então, isso aí é demonstrado matematicamente pela equação, porque quando você tem a peça em pé, a altura fica elevada ao cubo. Quando você estiver deitada, a base fica elevada ao cubo.
Aí, só para a gente entender como que nós vamos aplicar essa equação para calcular o momento de inércia dessa figura, nós vamos ter que calcular os momentos de inércia de cada um dos elementos, o 1, o 2 e o 3. Então, como exemplo aqui, vamos entender o elemento 2. O momento de inércia em relação ao eixo Z para o elemento 2, considerando só esse retângulo isoladamente, como se o eixo Z estivesse passando no centro dele, vai ser 25, que é a base desse elemento 2, vezes 250 elevado ao cubo, dividido por 12. Agora, o momento de inércia Y do elemento 2 vai ser 250, que é a base, porque é como se ele tivesse agora virado, vezes 25 ao cubo. Aí troca aqui as equações. Então, tem que ficar atento a isso na hora de for calcular o momento de inércia em relação ao eixo Z, né? Considerar que é a altura elevada ao cubo, e quando for calcular em relação ao eixo Y, é a base que é elevada ao cubo. Agora, então, nós vamos só substituir os valores que já foram demonstrados anteriormente aqui, né? O DY, né? Para a gente calcular o IZ. A área de cada elemento a gente já tem, né? E aqui tem o cálculo detalhado para o elemento 1, né? Base vezes altura ao cubo do elemento 1 dividido por 12 é o momento de inércia em relação ao CG do retângulo 1. E aqui a parcela para fazer a translação de eixos. Então, aqui a gente faz esse cálculo para cada elemento, 1, 2 e 3, e somando os valores, nós chegamos do momento de inércia em relação ao eixo Z da figura total, né? Da figura formada pelos três retângulos. Vamos seguir o mesmo raciocínio, agora com o momento de inércia em relação ao eixo Y. No caso, agora entra com a distância aqui Z, elevado ao quadrado vezes a área, para o elemento 1, elemento 2 e elemento 3. E depois a gente soma esses três valores, vamos ter o y da figura global.